Quando falamos em câncer de pulmão, uma das maiores preocupações é que, na maioria das vezes, o diagnóstico acontece em estágio avançado. Mas por que isso ainda é tão comum? Hoje convidamos o Dr. Daniel Ogata, fundador do Infolaudo e médico patologista especializado nesse tipo de câncer, para explicar os motivos que tornam o câncer de pulmão tão perigoso e o que podemos fazer para mudar este cenário. O câncer de pulmão, ele é diagnosticado ainda em estágios mais avançados por um motivo muito simples. Primeiro, o crescimento dele, por incrível que pareça, é lento. Ele demora muito para se tornar clinicamente evidente. E ele é pouco sintomático. Então, quando o câncer de pulmão ele dá algum tipo de sintoma, normalmente a lesão já está um pouco mais avançada. Principalmente aquelas lesões que elas surgem na periferia do pulmão. E quando elas surgem na periferia do pulmão, elas rapidamente podem infiltrar a pleura, fazer derrame pleural, que é o acúmulo de líquido que fica entre a membrana que recobre o pulmão e a membrana que recobre internamente a caixa torácica. Isso acaba levando o paciente com um quadro de dor durante a respiração e dificuldade respiratória. Os tumores, as neoplasias malignas do pulmão que ocorrem na região central, como eu disse, tem aquelas que ocorrem na periferia, que podem ter o derrame pleural, que é aquele acúmulo de líquido, e tem aqueles outros tumores malignos do pulmão que eles podem acontecer na região central do pulmão, que fica no meio, aqui no mediastino, né? Essas lesões, elas podem eventualmente fazer alguma perfuração da traqueia, pode ter hemorragia e o paciente pode ter tosse com sangue. Em relação a algumas mudanças que a gente observou, até que isso faz parte até um pouquinho da herança do Covid, é que durante a Covid, os pacientes eles eram monitorados em relação ao quadro pulmonar da doença viral, né, do Covid. E aí, naquela época, a gente acabou fazendo muito diagnóstico de lesões pulmonares malignas precoces. Por uma infeliz coincidência, né? A gente acabava investigando os pacientes que tinham Covid, desenvolviam um quadro pulmonar grave, monitorava com exames de imagem, com tomografia, e acabava identificando lesões muito precoces. A partir daquele momento, algumas estratégias foram desenvolvidas para a gente tentar fazer o rastreio de pacientes de risco para câncer de pulmão, que são aqueles pacientes com mais de 50 anos, que fumam muito. E aí a gente observou que ao longo do tempo a gente conseguiu fazer a detecção de lesões mais precoces. Então hoje a gente está observando uma tendência a identificar as neoplasias malignas do pulmão num estágio mais precoce comparado com o passado. E isso é uma herança, como eu disse, do Covid. Percebe como o conhecimento pode ser um divisor de águas? Entender os sinais e buscar ajuda cedo e desmistificar o câncer de pulmão é fundamental para salvar vidas. No próximo vídeo, vamos falar sobre quem está mais vulnerável a desenvolver este tipo de câncer e como fatores como estilo de vida e exposição a riscos podem influenciar nisso. Você achava que a maioria dos casos de câncer do pulmão era detectado cedo? Então compartilhe esse vídeo com quem vai se interessar pelo assunto e nos acompanhe para o próximo episódio. Está gostando de aprender mais sobre esse tema tão importante? Então ative as notificações ali no sininho para ser notificado sempre que publicarmos novos vídeos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para continuar acompanhando o universo da patologia.